Hey Saunders, como estão? Bom, como todos já sabem, eu fiz um vídeo antes aqui no canal explicando os conceitos mais básicos do Juryoku. Se você não assistiu, é só clicar no card que vai aparecer aí na sua tela. Mas infelizmente eu sinto que eu não me aprofundei em tanta coisa e eu deixei algumas de fora, justamente porque eu queria explicar elas aqui. Então eu quero começar pedindo desculpas pela minha demora. Bom, Jujutsu Kaisen até o momento não mostrou o potencial de todos os personagens, mas já tivemos uma boa visão de várias técnicas até o momento, e nesse vídeo eu vou fazer o melhor para explicar para vocês as técnicas amaldiçoadas e especiais de cada um dos feiticeiros de Jutsu e qualquer outro personagem que tenha mostrado alguma técnica ou habilidade interessante na história. Só para lembrar, muitas explicações aqui vão ter spoilers, então para evitar que alguém ouça algo que não queira, toda vez que uma explicação com spoilers aparecer, nós teremos a presença do Katakuri anti-spoiler no canto direito da tela. Então toda vez que você ver um Katakuri na tela, pule o vídeo pra frente. Eu também vou deixar na descrição do vídeo todos os momentos com spoiler, para que vocês possam evitá-los se quiserem e não ter a experiência estragada, ok? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, é meio injusto começar a lista com alguém que nunca vai ter uma técnica amaldiçoada, mas é justamente por isso que eu quero explicar melhor sobre ela. A primeira coisa que temos que saber sobre a Maki é que ela nasceu sob as condições de uma restrição divina, que é uma restrição muito poderosa colocada em um feiticeiro no momento que ele nasce, em troca de algum tipo de aumento de poder em outra área. No caso da Maki, a sua restrição divina faz com que ela tenha menos energia amaldiçoada do que uma pessoa comum e seja incapaz de enxergar ou exorcizar maldições, a menos que ela use seus óculos e suas ferramentas amaldiçoadas. Porém, em troca desse nível baixíssimo de energia, ela ganhou uma capacidade física extremamente alta que, no futuro, conforme ela crescesse, se transformariam em super força e velocidade, sendo graças a isso que ela consegue funcionar como uma feiticeira. Em resumo, a técnica dela é destruir maldição na base da porrada. Nada mais, nada menos. Agora, falando de alguém que realmente tem uma habilidade, temos Mai Zenin, que por causa da restrição de sua irmã também nasceu com pouca energia. Mas no caso dela, ela tem mais energia do que um humano qualquer, mas muito menos do que um feiticeiro comum. Mesmo assim, ela ainda consegue utilizar sua energia para reforçar sua pistola, para poder dar tiros mais poderosos. Já a sua técnica amaldiçoada se chama Construção, o que permite que ela basicamente crie objetos feitos de energia amaldiçoada. O que pode parecer muito poderoso e incrível, mas, por causa da sua baixa energia amaldiçoada, ela só consegue criar uma única bala por dia, e o custo de energia é tão alto que ela acaba sofrendo dano físico. Continuando na escola de Kyoto, temos Momo Nishimiya, que tem o poder de controlar sua vassoura remotamente, podendo fazer ela levitar, e assim movendo a vassoura para onde ela quiser, ou acertando pessoas com ela, assim como também ouvir conversas através da vassoura, e por fim, criar rajadas de vento feitas de energia amaldiçoada. O nome da técnica ainda não foi revelado pra gente, e ela também não mostrou grandes usos na história. Então, se no futuro eu tiver mais informações, eu prometo que eu trago aqui pra vocês. Ainda na escola de Kyoto, a nossa fofa fã do Gojo, que utiliza espadas, ainda não tem uma técnica amaldiçoada própria, mas eu disse que eu explicaria todas as técnicas, então ela tem o seu espaço aqui. Como eu já expliquei no vídeo anterior, uma das habilidades dela é o domínio simples, e a outra é o estilo Bato Iai, que envolve a espada com energia amaldiçoada quando ela ainda está na bainha, fazendo com que a pessoa possa puxar a espada muito mais rápido e cria uma camada de energia amaldiçoada de alta velocidade que aumenta o poder de corte. Outro dos personagens que não tiveram o nome da sua técnica revelada, mas basicamente ele pode impedir que ferimentos piorem. Ele não apaga e nem cura a ferida, mas quando ele usa o poder, o ferimento se torna incapaz de ficar mais grave do que ele já está,
Por exemplo, se você tiver um sangramento leve, ele pode impedir que esse sangramento se torne uma hemorragia, mas você ainda vai precisar de cuidados médicos ou de uma habilidade de cura para parar esse sangramento por completo. O poder de Haruta Shigemo, um feiticeiro que ajudou o Mahito a invadir a escola de Jutsu, consiste em apagar o que a história chama de pequenos milagres do dia a dia, como por exemplo, ver todos os números de um relógio digital sendo exatamente iguais, assim como as memórias de que isso aconteceu, e estocar esses milagres nas 3 marcas negras debaixo dos olhos dele. Depois disso, quando a vida dele fica em perigo, esses milagres são liberados e alteram a sorte dele, basicamente se tornando um novo milagre que faz com que ele sobreviva a qualquer coisa que esteja ameaçando a vida dele. Toda vez que esses milagres são usados, as marcas negras ficam brancas de novo, e aí você pode até matar ele, contanto que ele não tenha estocado novos milagres. Bom, o nosso querido Mortinho não foi capaz de desenvolver uma técnica amaldiçoada própria, até porque ele não teve muito tempo para isso, mas ele foi capaz de invocar um Shikigami de veneno chamado Orizuki, que podia paralisar as pessoas com o seu veneno, que tinha as propriedades de continuar queimando mesmo depois da pessoa ser perfurado, além de ter 2 ferrões gigantes para envenenar a pessoa diretamente e ser extremamente maleável, podendo servir também como um escudinho. O diretor da escola de Kyoto também não teve o nome da sua habilidade revelada e nós nem vimos muito dela. Mas, basicamente, a sua técnica permite que ele funcione como um amplificador. Ou seja, ele transforma qualquer melodia que ele toca na sua guitarra em energia amaldiçoada que ele atira no inimigo. Basicamente, nosso velho usa o poder do rock para derrotar os oponentes. O poder do Awakaza, um dos feiticeiros que ajudou o Geto no acidente de Shibuya, é de fazer com que ataques fortes se tornem fracos e ataques fracos se tornem fortes. Ou seja, ele pode inverter o poder de qualquer coisa direcionada a ele. Claro que esse poder tem um limite para os 2 lados, ou seja, ele não seria destruído por algo tão fraco quanto um sopro ou o ar em volta dele, e é possível que a técnica não funcionaria caso ele fosse atingido por um ataque forte demais, por exemplo, numa luta contra o Gojo ou o Sukuna. A velha Ogami é uma senhora que também ajudou o Geto na invasão de Shibuya, e é mais uma que a técnica não teve um nome revelado. Ela usa uma técnica de sessão espiritual que envolve o consumo de um objeto e um encantamento para transformar ela mesma ou alguém que concorde em uma pessoa que já tenha morrido, podendo utilizar suas habilidades e técnicas. A única fraqueza é que ela tem que tomar muito cuidado para invocar apenas a informação do corpo, já que, caso ela invoque a informação da alma, a pessoa morta pode tomar controle do corpo com o tempo. A técnica vai continuar ativa mesmo que a Ogami morra, e ela só acaba quando a energia amaldiçoada da pessoa transformada chega a 0. Chegando na provável waifu de muitos, o poder da Mei Mei é o de controlar corvos. Ela pode tanto controlar as ações deles, quanto enxergar tudo que eles enxergam, e a única desvantagem do poder é que ela precisa ter corvos vivos em volta para poder controlar, já que ela não pode criar corvos do nada. A única técnica que vimos dela até agora foi o Bird Strike, em que, ao mandar um dos pássaros cometer suicídio e atacar alguém, o fato do pássaro estar prestes a morrer aumenta a energia dele a nível máximo, dando a capacidade de exorcizar até mesmo uma maldição de nível especial. Uma curiosidade interessante é que, de acordo com o mangá, a única pessoa que já sobreviveu a esse ataque foi o Satoru Gojo. O poder do Takuma, um feiticeiro de classe 2 da escola de Jujutsu de Tóquio, é o de se tornar um médium espiritual quando ele cobre o seu rosto e invocar 4 feras diferentes: Kaichi, Reiki, Kirin e Ryu, todas baseadas nas 4 feras chinesas e cada uma com um poder diferente. Até agora só vimos ele invocar 2 delas, que foram o Kite, que é um cone com um padrão de espiral desenhado nele, que funciona como um míssil teleguiado,
e o Reiki, que invoca uma bolha d'água que cobre os punhos ou pés dele. Não se sabe nada sobre as outras duas feras, também não se sabe o potencial dos poderes, mas a gente pode teorizar que teriam a ver com o vento e com o raio. Bom, galera, se você chegou até aqui do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, deixar aí nos comentários se você tá gostando, compartilhar com os amigos e de se inscrever no canal para ajudar a bater a nossa meta de 1000 inscritos até junho, ok? Eu conto com vocês e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Não, amigo, não viemos falar do seu tipo de mulher, mas sim do seu tipo de habilidade. O Boogie Woogie do Todo é bem simples e permite que ele troque de lugar qualquer coisa que tenha energia amaldiçoada à sua volta quando ele bate palmas. Ele pode tanto trocar a si mesmo de lugar com as outras pessoas, quanto trocar outras pessoas ou objetos com outros seres que não sejam eles. E apesar de precisar bater palmas para ativar a habilidade, ele também pode ativar a habilidade batendo sua mão na de outra pessoa. Isso aqui é algo que eu deveria ter explicado no vídeo anterior, mas eu não queria dar muitos spoilers, principalmente para quem estava começando o anime agora, então eu vou explicar aqui. O Black Flash é uma distorção no espaço que acontece quando o fluxo natural da energia amaldiçoada se concentra no mesmo local que um golpe de energia amaldiçoada de um feiticeiro Jujutsu, só que com um atraso de 1 milésimo de segundo, o que aumenta o dano desse ataque e faz a energia amaldiçoada brilhar. Usar o Black Flash é algo extremamente raro, já que ele não é uma técnica que pode ser ativada, mas sim um fenômeno que acontece por acidente e precisa de uma concentração e compreensão das bases de energia amaldiçoada tão grande ou tão instintiva que nenhum feiticeiro, nem mesmo Gojo, consegue usar isso quando quer. E aqueles que têm a sorte de conseguir utilizar, passam a usar energia amaldiçoada tão bem que se torna algo tão natural e fácil quanto respirar. A comparação que tivemos na história é que usar o Black Flash é basicamente como estar na zona de foco, o mesmo conceito da zona de Kuroko no Basket ou a zona da vida real que os atletas falam sobre. Ou seja, um estado de concentração tão profundo que parece que você é o centro de tudo e a energia está se movendo especialmente para você. O próprio Kento Nanami diz que usar o Black Flash várias vezes não é algo tão incrível assim, já que depois que você alcança ele uma vez, é muito fácil você repetir de novo, e que a parte mais complicada e rara, na verdade, é você conseguir atingir isso pela primeira vez. Até agora, os únicos personagens que já usaram o Black Flash na história foram o Aoi Todo, a Nobara Kugisaki, o Mahito, o Yuji Itadori e o Kento Nanami. Os dois últimos sendo os únicos que já conseguiram utilizar ele mais de uma vez. Como todos já sabem, o poder do nosso querido Salmão é o da Fala Amaldiçoada. Ele tem essa habilidade por ter nascido com o selo da serpente e presas do clã Inumaki, que é aquela tatuagem que ele tem na língua e nas bochechas. Por causa desse selo, ele consegue colocar energia amaldiçoada nas palavras que ele fala, transformando elas em comandos que todos que escutam são forçados a obedecer. Quanto mais pesada ou complicada for a ordem, maior é o dano causado no nosso querido Inumaki. Maldições de nível baixo podem ser exorcizadas com comandos simples, mas maldições de nível superior ou feiticeiros mais fortes que ele exigem muito mais energia amaldiçoada e causam um dano muito maior, mesmo que ele mantenha suas ordens o mais simples possível, e ainda corre o risco de o dano não ser tão forte ou a ordem não funcionar perfeitamente. Ele também pode usar megafones, celulares ou amplificadores para aumentar o alcance da técnica, já que eles não interferem com o fluxo de energia. Até agora, os comandos usados por ele na história foram: exploda, torça, seja esmagado, caia abaixo de nós, pare, durma, retorne, fuja e exploda para longe. E eu não vou explicar cada um deles porque são meio óbvios. Bom, não tem muito o que explicar aqui, até porque ele já apareceu bastante no anime, mas basicamente o poder dele é inserir a sua maldição em bonecos e poder controlar eles, nada mais, nada menos. Os únicos bonecos que apareceram na história até agora foram o Cat, o boneco que ele usa para acertar o Itadori,
o Tsukamoto, o boneco que o Gojo usou para treinar o Yuji, e por fim o nosso querido Panda. Sim, para todos que ainda não sabiam, o Panda não é um panda, mas sim o boneco mais forte do diretor Yaga. Bom, na verdade ele meio que é e não é. O Panda na verdade é um corpo amaldiçoado mutante que foi criado com base em um panda. Ou seja, ele nasceu com a capacidade de se desenvolver e ter sentimentos. Ele é provavelmente o único corpo orgânico da série, já que ele existiu como um bebê, e ele foi criado pelo diretor Yaga praticamente como um filho até que ele se tornasse um adulto. O que faz dele tão especial, além de poder ter sentimentos, é que o Panda na verdade é feito dele e dos seus dois irmãos. O núcleo principal que conhecemos normalmente é o Panda, que é um tipo mais equilibrado entre defesa e ataque, sendo basicamente o modo normal dele. O seu primeiro irmão mais velho, que é o núcleo do Gorila, que é muito mais focado em força e poder de ataque, ao custo de gastar a energia amaldiçoada dele muito mais rápido, e também faz com que ele se transforme numa fusão de Panda e Gorila. E um terceiro núcleo, que é a irmã mais velha dele, que ainda não foi revelado. Ele pode trocar livremente entre os três núcleos, mas se algum deles é danificado, ele só pode se transformar nele de novo depois que o núcleo se recupera. A única técnica que ele mostrou até agora é o tambor retumbante indefensável, um nome bem grande e chamativo, que faz com que qualquer golpe dado pelo Panda, no seu modo gorila, é claro, reverbere pelo corpo do oponente, que faz com que você leve dano mesmo quando você se defende. Em resumo, o Panda não é um panda. Assim como o Amaki, o nosso querido Kokichi também teve uma restrição divina colocada sobre ele ao nascer. Porém, diferente dela que trocou energia amaldiçoada por um super corpo, Kokichi acabou recebendo um corpo extremamente frágil, uma pele hipersensível e não tendo nenhuma das pernas nem o braço direito, em troca de uma quantidade surreal de energia amaldiçoada. Sua técnica, por outro lado, é muito semelhante à do diretor Yaga, mas a diferença é que, enquanto o diretor pode criar um ser amaldiçoado, Kokichi pode apenas manipular seus bonecos e utilizar sua energia amaldiçoada através deles. E, graças à sua energia extremamente alta, é dito que ele pode controlar seus bonecos por todo o Japão sem nenhum problema. O boneco que ele utiliza para viver no dia a dia e exorcizar maldições é seu Ultimate Mechamaru, a versão mais atualizada e moderna de seus bonecos. O Mechamaru em si tem várias habilidades, mas todas são apenas uma arma do robô ou canhões de energia amaldiçoada, então não tem muito o que explicar, com exceção do que seria considerado o ataque mais poderoso de Kokichi, o seu Ultimate Mechamaru modelo absoluto. Essa versão, claramente inspirada nos mechas de Evangelion, é uma versão gigante do Mechamaru que o Kokichi controla diretamente de dentro da cabeça do robô e que pode utilizar versões mais poderosas dos seus ataques anteriores, utilizando de energia amaldiçoada que o Kokichi guardou durante anos. A técnica do nosso assalariado favorito já foi explicada várias vezes no anime, mas para qualquer um que ainda tenha dúvidas, sua técnica divide um alvo em uma linha com 10 pontos e força a existência de um ponto fraco na proporção de 7/3. Ao invés de dividir o alvo baseado na sua altura ou comprimento completo, elas dividem qualquer parte específica que o Nanami queira, seja braços, pernas, corpo, cabeça e até objeto e suas partes, dando eles mais opções no combate. Seu único grande ataque com essa técnica utilizada até hoje é o Colapso, uma técnica que ele utiliza depois de liberar todo o seu poder e que força a criação de um ponto fraco no próprio ambiente em volta dele, permitindo que ele aumente seu poder de destruição. O atual herdeiro da liderança do clã Kamo nasceu abençoado justamente com a técnica amaldiçoada exclusiva de seu clã, a manipulação de sangue. Graças a essa técnica, o Noritoshi pode manipular livremente e controlar todos os aspectos do seu sangue, sendo uma habilidade extremamente forte e balanceada, principalmente pelo vasto conhecimento que o clã tem sobre ela, sendo a única desvantagem que com o tempo ele pode acabar sofrendo de atrofia ou anemia pela falta de sangue no próprio corpo. As técnicas mais usadas por ele até agora são cobrir as flechas com o sangue para aumentar a força e controlar o voo delas,
a escama vermelha flutuante, uma técnica que aumenta a temperatura do corpo, a pulsação e o número de células vermelhas no sangue para aumentar a estamina e a força física do usuário. A prisão escarlate é uma técnica que consiste em transformar o sangue em uma rede para prender oponentes. O exorcismo cortante, uma técnica onde ele gira seu sangue em alta velocidade para criar uma lâmina de sangue que ele pode atirar. E a convergência, onde ele comprime, condensa e coagula seu sangue até o limite, o que permite que ele use o sangue cortante, onde ele lança um jato de sangue condensado com uma capacidade de perfuração extrema. Ok, chegando na galera complicada, temos o atual líder da família Zenin, o grande filho da mãe, Naobito Zenin, e sua técnica feitiçaria de projeção, que não é fácil de explicar e também não temos informações o bastante sobre, então eu vou tentar resumir do melhor jeito possível para que ela seja compreensível, mas assim que soubermos mais eu trarei essas informações em vídeo. A técnica de projeção permite que, quando Naobito toque alguém com suas mãos, ele possa transformar essa pessoa ou criatura em um frame de animação, um quadro estático, como se fosse uma folha feita de vidro, como é representado no mangá. Explicando mais a fundo, a técnica funciona mais ou menos desse jeito. Usando a si mesmo como ponto de referência, ele vai traçar os seus movimentos e dividir eles em vários frames de animação, geralmente todos tendo 1 segundo. Depois que ele faz isso, se você não seguir a ação que ele rastreou no momento que ele tocar em você, você vai ser congelado em um frame, ou seja, uma imagem estática, que ele pode mover como quiser. Por exemplo, vamos supor que você vai dar um pulo. Se ele rastrear o seu pulo e por alguma razão, quando ele tocar em você, você fizer um movimento diferente, você vai ser transformado em uma imagem daquele movimento que você fez quando ele te tocou. Enquanto você está transformado, ele pode te atacar livremente, mas o ataque vai fazer com que você volte à sua forma normal. A única desvantagem da técnica é que ele precisa estar tocando você com as mãos e que para ela funcionar bem, ele precisa ser capaz de prever sua próxima ação, o que muitas vezes não é um problema para ele, já que ele é um feiticeiro de alto escalão. A outra técnica que ele usa é uma que aparentemente qualquer feiticeiro pode aprender, chamada Emoção da Flor Cadente, feita para quando se está dentro de uma expansão de domínio. Essa técnica usa o próprio domínio dele em uma escala muito menor para cobrir o usuário em uma camada de energia que vai te defender automaticamente toda vez que você for atacado por alguma das técnicas indefensáveis do domínio do inimigo. Bom, eu não vou passar muito tempo explicando quem ele é aqui, até porque isso seria um spoiler, então eu vou deixar isso para quando eu fizer o vídeo específico sobre ele, porque eu farei esse vídeo, podem contar com isso. Mas a técnica amaldiçoada do Geto é a manipulação de espíritos amaldiçoados, e como o nome bem explicativo diz, permite que ele manipule, controle e absorva maldições. Porém, essa habilidade tem algumas regras e eu vou passar por elas para a gente entender melhor. A primeira regra é que o usuário não pode criar maldições do nada, ele precisa capturar, exorcizar ou purificar uma maldição já existente. Depois que ele derrota essa maldição, ele cria uma esfera negra em sua mão que suga a maldição para dentro e logo depois ele engole a esfera. Depois de feito todo esse ritual, o usuário é livre para invocar e usar a maldição consumida quando ele quiser. Esse tipo de técnica tem várias vantagens e desvantagens, mas de novo, eu vou entrar mais a fundo nelas no vídeo específico sobre o Geto. Mas eu acho que essa explicação aqui já é o bastante para você entender melhor as habilidades dele e não ficar confuso quando elas aparecerem durante o anime. A nossa querida enfermeira da escola Jujutsu não tem uma técnica amaldiçoada, mas ela tem uma habilidade única que é importante de se falar, então eu também não expliquei no outro vídeo para poder explicar aqui. Então senta com bastante calma porque isso vai ser bem longo e vai envolver um pouco de matemática. Sim, me desculpem por isso, mas não fui eu que escolhi. O Akutami decidiu colocar matemática no mangá dele, então a gente tem que falar sobre isso. A gente já sabe que os ataques, poderes e habilidades em Jujutsu Kaisen são todos construídos através de energia negativa. Porém, se existe o negativo, também existe o positivo, e essa regra não é esquecida pelo Akutami. Apesar de não ser algo muito falado, energia positiva existe em Jujutsu Kaisen e,
ela pode tecnicamente ser criada por qualquer um, apesar de ser algo praticamente impossível de tão difícil que é. Na matemática, quando você multiplica um negativo por um negativo, ele se torna positivo. A mesma coisa com cargas negativas na física e com a energia negativa em Jujutsu. Quando você cria dois núcleos de energia negativa e força eles a se fundirem, aumentando a quantidade de energia de ambos, eles se tornam energia positiva. Porém, o processo é extremamente complexo, delicado e exige uma habilidade de controle de energia extrema e uma compreensão extremamente alta do fluxo de energia negativa. E apesar de parecer algo que tem muita informação, o mangá ainda não explicou exatamente como ele é criado, como você cria esses dois núcleos, então qualquer informação sobre isso ainda é puramente teoria. A energia negativa em Jujutsu, como sabemos, é uma energia de pura destruição. Logo, não tem como você usar ela sem querer estar causando mal ou estar cheio de emoções negativas. E por isso ela não pode ser usada para a cura. E é aí que entra a energia positiva. Quando você cria energia positiva, duas coisas acontecem. Primeiro, ela deixa de ser uma energia destrutiva e se torna uma energia de criação, o que permite você utilizar ela para curar ferimentos. E segundo, se você tiver uma técnica amaldiçoada, você pode criar uma versão reversa dela. Essa segunda parte eu vou falar mais quando eu explicar sobre o Satoru Gojo, então vamos falar um pouco mais da primeira. Quase nenhum feiticeiro Jujutsu é capaz de usar energia positiva, já que é algo muito difícil de se fazer e exige muita concentração e o controle de energia muito preciso. Os únicos feiticeiros até hoje que usaram energia positiva são o Yuta Okkotsu, que vai ganhar um vídeo só sobre ele aqui no canal, por isso que ele não vai ser falado aqui, o Gojo Satoru e a própria Shoko Ieri. Dentro de todos esses, deixando a energia positiva mais exclusiva ainda, a única que consegue utilizar energia positiva para curar outras pessoas é justamente a nossa querida Shoko Ieri. Mesmo que ela não tenha uma técnica amaldiçoada e nem seja uma combatente, ela é o único ser humano até hoje mostrado na história que é capaz de usar energia positiva não só em si mesma, mas em outras pessoas, sendo basicamente a segunda pessoa mais valiosa depois do Gojo, já que ela é a única que pode realmente curar alguém, sendo capaz até mesmo de reconstruir membros perdidos e apagar danos medianos por completo. A técnica da nossa maravilhosa Nobara permite que ela use principalmente a sua boneca de palha para atacar alvos à distância, basicamente através de voodoo. Apesar disso, ela também pode usar objetos encantados, no caso dela, os pregos que ela envolve com sua energia amaldiçoada, para que, quando eles perfurem algo, a energia se expanda e exorcize as maldições. Apesar de parecer simples e fácil, para usar o poder da boneca, ela precisa ter alguma parte do oponente para a habilidade funcionar. E no caso dos pregos, ela precisa acertar eles com o seu martelo, quase funcionando como um voto de condição. As duas principais habilidades dela são a ressonância, que é quando ela conecta uma maldição ou um objeto com a boneca, e o que acontecer com a boneca vai acontecer também com aquilo que esteja ligado a ela, e o outro seria o hairpin, ou grampo de cabelo, que é quando ela atira seus pregos imbuídos de energia negativa para que eles possam destruir uma maldição ou quebrar algo no ambiente ao liberar essa energia que ela colocou neles. Continuando no trio principal, temos o nosso domador de lobinho Megumi Fushiguro e sua técnica das 10 sombras, que permite que ele utilize de sombras para criar e manipular Shikigamis, além de poder guardar objetos e até ele mesmo dentro da própria sombra. Eu falei no outro vídeo que iria explorar melhor os Shikigamis aqui, então eu vou falar mais sobre eles enquanto dou detalhes sobre a técnica. Não se sabe exatamente como os Shikigamis são criados, só sabemos que eles precisam da energia amaldiçoada do conjurador e de uma ideia geral de como ele vai se parecer, e que pode ou não envolver um processo de exorcismo ou purificação, além de que geralmente é necessário algum tipo de sinal de mão ou objeto como meio intermediário para invocar um Shikigami. Mas isso também não é 100% certeza, então até hoje ainda é um mistério. Apesar de ainda não termos tantas informações sobre a técnica das 10 sombras, até agora a maior diferença da técnica do Fushiguro para uma invocação de Shikigami qualquer é que, enquanto os Shikigamis normais geralmente desaparecem para sempre quando são destruídos, os Shikigamis invocados pela técnica das 10 sombras, quando são destruídos,
As suas características e habilidades são armazenadas na técnica e podem ser misturadas a outro Shikigami, tanto para fortalecê-lo quanto para criar algo novo, ao invés de só serem destruídos. Até agora, dos 10 Shikigamis, tecnicamente, que a técnica poderia invocar, nós já conhecemos 7. Os Cães Divinos, que são os Shikigamis mais usados pelo Fushiguro, e que depois da morte do Cão Branco, ele foi fundido ao Cão Negro para criar o Cão de Jade, que é um lobo negro com a força misturada dos dois cães. O Nue, que é aquele pássaro com poderes elétricos nas asas. A Grande Serpente, que até agora não apareceu de novo depois de ser destruída pelo Sukuna. O Sapo, que são aqueles sapinhos. E a fusão entre eles e o Nue, que cria o Abismo do Poço Desconhecido, que são os sapinhos com asas. O Elefante Máximo, que atira água da sua tromba. A Escapada do Coelho, que é quando ele invoca um bando de coelhos usados geralmente para distração. E o Shikigami mais forte que nenhum usuário da técnica conseguiu exorcizar até hoje, que é o Marrogara. E não, eu não vou explicar o Marrogara aqui, porque eu farei um vídeo só sobre o Megumi e eu vou explicar o Marrogara melhor lá. Até porque esse vídeo aqui já está muito grande e nós ainda precisamos de mais informações sobre essa criatura. A expansão de domínio do Fushiguro é o Jardim de Sombras da Quimera, que inunda a área com um tipo de sombra líquida, de onde o Fushiguro pode criar e invocar qualquer Shikigami e até um clone de si mesmo. Essa expansão dele ainda é incompleta, ou seja, o poder desse domínio ainda pode mudar um pouco. E uma das condições é que quando ele desativa a técnica, ele pode se esconder dentro da sombra do inimigo para lançar um ataque surpresa. Chegando no nosso personagem principal, diferente do que muitos podem pensar, não. O Punho Divergente não é a técnica amaldiçoada do Itadori. O Punho Divergente é uma habilidade que nasceu da falta do controle dele, da sua própria energia amaldiçoada, o que fazia com que essa energia acertasse o oponente depois que ele desse o soco, criando esse golpe duplo. Depois do evento de Kyoto, ele aprendeu a controlar melhor essa energia e agora ele consegue dar tanto socos normais quanto usar o Punho Divergente quando ele quiser. Indo para a técnica amaldiçoada específica dele, até agora não tivemos nenhuma confirmação, mas a teoria mais aceita é que ele tem a habilidade de criar memórias falsas nas pessoas. Isso só aconteceu 2 vezes na história até agora, com o Todo e com o Chozo, e até agora não passa de teoria. Mas eu não vou entrar muito a fundo nela aqui, eu vou falar mais sobre ela num vídeo sobre o Itadori, onde eu vou entrar especificamente nessa teoria, de onde essa habilidade pode ter vindo e da inspiração do autor. Então eu peço paciência para vocês. Para finalizar, o personagem que todos estavam esperando. Eu vou tentar explicar o máximo que eu puder do modo mais simples possível, mas esse aqui também é um personagem que eu quero explorar 200% em um vídeo só sobre ele. Então, por favor, prestem bastante atenção em tudo que eu vou falar, porque é bem complicado e envolve matemática. O Ilimitado, ou Mugen, é a técnica especial do clã Gojo, passado de geração em geração. Na sua forma mais básica, ela dá ao Satoru o poder de controlar e distorcer o espaço a nível atômico como e o quanto quiser, ou em termos da história, permite que ele manipule o infinito. Graças a essa habilidade, o Gojo pode desacelerar objetos, criar campos de gravidade, levitar e até mesmo se teleportar dentro de certas condições. O Mugen é a forma mais neutra da técnica do Gojo e, como foi explicado pelo próprio autor, funciona igual sequências convergentes e divergentes na matemática. Ou seja, não importa quantas vezes você divida um número, ele nunca chegará a 0. Essa técnica basicamente faz com que tudo que tente acertar ou encostar no Gojo desacelere mais e mais conforme tenta se aproximar, alcançando apenas o infinito entre ele e a pessoa. Para explicar melhor, temos que pensar no paradoxo de Aquiles e a tartaruga, que é de onde essa técnica foi inspirada. Na história desse paradoxo, o semideus Aquiles e uma tartaruga, essa tendo uma vantagem de 30 minutos, são colocados para competir em uma corrida. No conceito do paradoxo, o Aquiles nunca seria capaz de alcançar a tartaruga, mesmo que ele fosse mais rápido que ela, já que, quando ele chegasse no mesmo lugar que a tartaruga estava, quando os 30 minutos finalmente acabassem,
ela já teria se movido a mesma exata distância para frente. E quando ele chegasse a esse novo ponto, ela já teria se movido de novo. Ou seja, sempre haveria esse espaço entre o Aquiles e a tartaruga infinitamente, de um jeito que ele nunca seria capaz de realmente alcançá-la. O infinito do Gojo é a aplicação mais concreta possível desse conceito. Ou seja, quando alguém tenta se aproximar dele, esse algo vai desacelerando e desacelerando. Ou seja, do mesmo jeito que o Aquiles nunca chegaria na tartaruga, ou um número nunca vai chegar a zero, não importa o quanto você divida ele, por causa das milhares de frações que podem existir, você nunca poderia encostar no Gojo por causa dessa possibilidade de espaço infinito entre os dois. Blue, ou azul, é a técnica básica do infinito e tem uma explicação tão confusa quanto. Em termos bem simples, ele consegue atrair coisas. É como se ele pudesse criar mini buracos negros que puxam as coisas na direção dele ou na direção do que ele desejar. Em termos mais complexos, de acordo com o próprio autor, essa técnica amplifica o poder do infinito e dos números negativos, fazendo com que o Gojo possa criar situações impossíveis, como a existência de menos uma maçã. E por causa disso, a própria realidade em si iria se mover de um local para outro para corrigir essas impossibilidades, criando uma força de puxada que atrairia as coisas para o ponto onde esse impossível foi criado. Sim, é bem viajado, mas é muito interessante. O Red, ou vermelho, é a versão reversa do Blue, ou seja, é quando o Gojo usa energia positiva ao invés de negativa para utilizar sua técnica básica, fazendo com que o efeito seja transformado na forma reversa. Como eu expliquei antes, então ela é bem simples. Ao invés de criar um campo que atrai as coisas, ele cria um vácuo que empurra elas violentamente para longe, o que acaba causando uma explosão de força. Bom, pelo menos finalmente a gente tem uma técnica que é fácil de explicar e não envolve tanta matemática, né? O Purple, ou roxo vazio, é a combinação das técnicas Blue e Red, onde ele combina a força de puxar e empurrar para criar um ataque que basicamente faz tudo que encosta desaparecer da realidade. A sua expansão de domínio, chamada Vazio Ilimitado, cria uma área de espaço vazio, onde o inimigo se torna o centro daquele universo e faz com que ele receba informação ilimitada, forçando a pessoa a ver e sentir tudo, mas acabar processando isso tão lentamente que é como se ela ao mesmo tempo não fosse capaz de ver nem sentir nada. Por causa dessa quantidade infinita de informação, o alvo fica paralisado no domínio, fazendo ele morrer lentamente, já que os únicos imunes ao efeito são o próprio Gojo e aqueles que estiver tocando. O controle dele sobre esse domínio é tão perfeito que ele pode suprimir facilmente o domínio de expansão de outras maldições de nível especial e ele pode ativar ele perfeitamente por um período mínimo de 0.2 segundos. Bom, galera, finalmente chegamos ao fim. Eu sei que tem algumas coisas que eu poderia ter explicado mais a fundo e que eu também não falei nada do Okotsu Yuta, basicamente, mas eu não queria que esse vídeo ficasse muito mais longo do que é. E já que o Yuta vai ganhar um vídeo só pra ele sobre a prequel de Jujutsu, então eu evitei de falar sobre ele aqui e eu espero que vocês possam me perdoar. Sobre as coisas que eu não fui muito fundo, tem realmente habilidades que não precisam de uma explicação enorme e algumas delas também ainda não tiveram tanta informação no mangá. Então eu trouxe pra vocês o máximo possível para que vocês possam entender tanto o anime quanto as coisas que vocês talvez não tenham entendido no mangá. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre as habilidades, deixem aí nos comentários que eu esclarecerei elas nos próximos vídeos sobre Jujutsu ou até mesmo nos próprios comentários. Bom, sem mais nada pra dizer, eu espero que vocês tenham gostado e eu prometo que eu farei de tudo para trazer esses outros vídeos o mais rápido possível e não deixar vocês na mão, ok? Eu não tenho mais nada a dizer, então uma ótima semana para todos. Saunders no Mi, desligando.